Atos capítulo 15, verso 40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, bom estarmos mais uma vez na tua casa, celebrando a grande vitória do Senhor e agradecendo-te, Senhor, as inúmeras, incontáveis bênçãos da tua graça, da tua misericórdia, mas também tendo a oportunidade de nos humilhar e reconhecer-te como Deus soberano, Deus justo, santo e fiel em todos os teus caminhos. Agora, Senhor, com a tua palavra aqui aberta, nós pedimos ouvidos para ouvir o Senhor, desvenda os nossos olhos, para nós contemplarmos as maravilhas da tua lei e podermos, ó Deus, fazermos de coração íntegro a tua vontade, aprendendo do Senhor, que o teu Espírito nos ilumine, ó Pai, nos eduque para nós nos identificarmos com a humanidade do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós pedimos isso, nos entregando ao Senhor, para que o Senhor nos fale por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos refletindo nestes últimos domingos sobre o crescimento da Igreja de Jesus Cristo nessa terra. E hoje nós estamos voltando a examinar o livro de Atos dos Apóstolos. Atos é uma porção das Escrituras Sagradas, aonde Lucas, pelo método historiográfico, registra a expansão da Igreja do Senhor Jesus. A igreja saiu de Jerusalém e a igreja espalhou-se por todo o Império Romano do primeiro século, e o livro de Atos traz parte deste registro da expansão da igreja primitiva. Esse trecho aqui que nós lemos, meus irmãos, nos mostra mais umas revelações bíblicas sobre o crescimento da igreja. E nestas revelações nós precisamos perceber e aplicar aqui na Igreja Presbiteriana de Bahia para a nossa igreja crescer. Nesses versículos aqui nós vemos o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo pelo Império Romano. E junto com Silas, Paulo insere Timóteo na comitiva missionária para dar continuidade ao avanço do Santo Evangelho. Nessa segunda viagem missionária, o Evangelho de Cristo entraria na Europa, na região da Macedônia, nos Balcãs gregos. Lucas, meus irmãos,
vai nos mostrar nesse trecho o crescimento numérico das igrejas na Ásia Menor. E quando nós estamos falando de um crescimento numérico, aritmético, em números, nós estamos falando que o crescimento era cotidiano e frequente. Note aí no versículo 5 que Lucas coloca que as igrejas na região da Ásia Menor eram fortalecidas na fé, e dia a dia, ou seja, cotidianamente, aumentavam em número, ou seja, as pessoas iam se agregando à igreja cristã de modo frequente, dia a dia. E para que esse crescimento acontecesse, foi necessário uma atitude apostólica. E essa atitude apostólica resultou no aumento dos membros das igrejas. A confirmação das igrejas foi a atitude. Veja no versículo 41, capítulo 15, versículo 41. Preste atenção. Atos 15, versículo 41. E passou pela Síria e Cilícia, está se referindo a Paulo na sua viagem. Passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Ou seja, a confirmação de igrejas que haviam sido plantadas trouxe um fortalecimento na fé destas igrejas. Volte lá e confira no versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. A confirmação das igrejas as fortaleceu na fé, e com isto surgiu o crescimento numérico diário e frequente das igrejas. Posto isso, meus irmãos, vamos continuar a nossa reflexão, nossa exortação sobre o crescimento da igreja. E hoje nós vamos afirmar o seguinte: igreja que cresce é igreja confirmada e fortalecida na fé. Igreja que cresce é igreja confirmada e fortalecida na fé. E aí vem a pergunta: como a Igreja Presbiteriana de Bahia pode crescer confirmada e fortalecida na fé? E nós vamos ver aqui 3 atitudes que todos nós temos que tomar para a nossa igreja crescer em número. Primeira atitude, meus irmãos: dinamismo no trabalho. Dinamismo no trabalho. A Igreja Presbiteriana de Bahia crescerá em membros, confirmada e fortalecida na fé, pelo dinamismo no trabalho. Vamos ler dos versos 40, 41, capítulo 16, versículo 1. Vamos reler. Atos 15, 40, 41, capítulo 16, verso 1. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Agora note o início do versículo 1 no capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Notem, meus irmãos, que o trabalho foi dinâmico,
por parte do apóstolo Paulo. Paulo não parou. Paulo estava em movimento. Paulo estava ativo, movimentando-se, trabalhando dinamicamente, e isso trouxe crescimento para as igrejas da Ásia Menor. O dinamismo, o trabalho dinâmico numa igreja tem algumas exigências. A primeira exigência é o apoio da congregação. Acontece trabalho dinâmico numa igreja com apoio congregacional. Note no verso 40, Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos. Encomendado pelos irmãos. Paulo e Silas estavam trabalhando na obra do Senhor, mas eles receberam da igreja de Antioquia o apoio. Os irmãos, a congregação Antioquia, a igreja de Antioquia os apoiava. E esse apoio era com oração e com finanças. Não foi somente a oração, mas eles foram financiados. Eles só se mantiveram trabalhando, comendo, viajando, se mantendo, porque havia apoio da igreja, apoio dos irmãos, apoio congregacional. Não há trabalho dinâmico sem o apoio da congregação. Mas uma outra exigência para um trabalho dinâmico na igreja é a constância da liderança. Constância da liderança. Se nós voltarmos para o versículo 39 do capítulo 15, nós vamos ver que aconteceu um sério problema entre os líderes. No verso 39, Paulo e Barnabé, preste atenção, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Trabalho continuou. Verso 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu. O trabalho continuou. Desavença, separação, mas os líderes continuaram no trabalho, mesmo no meio das lutas e dos erros cometidos. Líderes erram, homens de Deus erram, fracassam, falham uns com os outros, mas líderes continuam no trabalho do Senhor, passam por cima dos erros, passam por cima das lutas, são constantes. Assim acontece dinamismo para o trabalho do Senhor crescer. Paulo e Barnabé lamberam suas feridas e seguiram em frente. Eles não se curvaram com os sentimentos ou com os ressentimentos, eles se curaram e continuaram trabalhando, os pés na poeira, fazem com que haja cura, fazem com que haja continuidade, constância no trabalho, mas tem que ter disposição para continuar trabalhando. Uma outra coisa que leva o dinamismo no trabalho da igreja é mover-se com objetivo. Mover-se com objetivo. Verso 41 diz: passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O objetivo de Paulo era claro.
Ele queria completar o trabalho que havia iniciado. Ele iria complementar o ensino que tinha começado. Ele iria continuar dando apoio àqueles irmãos que na primeira viagem começaram a caminhada de fé através da sua pregação. Na primeira viagem missionária, ele iniciou a igreja, as igrejas da Ásia Menor. Agora, o objetivo dele era confirmar aquelas igrejas. Aí está o movimento, mas esse movimento tem um objetivo definido, claro. Ele está indo sabendo o que tem que fazer, focando o alvo, movendo-se com objetivo definido. Isso faz com que haja dinamismo no trabalho, irmãos. E nós seremos dinâmicos no trabalho do Senhor se nós nos apoiarmos. Nós seremos dinâmicos no trabalho do Senhor se nós apoiarmos a liderança da igreja trabalhando. Seremos dinâmicos no trabalho do Senhor, apoiando as programações. Apoie a programação das suas sociedades. Apoie os novos projetos da igreja que serão implantados. Não pare no meio das lutas, no meio dos problemas, com os erros que você comete ou com os erros que as pessoas cometam com você. Continue trabalhando, siga em frente nas suas tarefas, siga com as suas responsabilidades. Você está fazendo para Deus. Vá em frente e vá em frente com o objetivo claro, com o objetivo de ver o trabalho do Senhor crescendo. Seja dinâmico, tenha disposição, continue trabalhando. Seja dinâmico no trabalho, siga o objetivo, tenha objetivos. E tudo que nós fizermos tem que ter uma intenção. Não existe tiro no escuro. Nós temos que ter uma intenção, nós temos que ter um alvo para atingir. É o objetivo que dá razão para o nosso movimento. Nós temos que saber o que nós queremos para ir em frente. Com dinamismo no trabalho, a Igreja Presbiteriana de Bahia crescerá em membros, pois ela vai estar confirmada e fortalecida na fé. Uma segunda atitude, irmãos, formar novos líderes. Formar novos líderes. Além do dinamismo no trabalho, a Igreja Presbiteriana de Bahia crescerá em membros através da formação de novos líderes. Vamos aqui ao capítulo 16, versículo 1. Vamos continuar a leitura do versículo 1 até o versículo 3. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. O que nós podemos perceber nessa porção lida quanto a formar novos líderes para a igreja? Primeiro, novos líderes devem ser discípulos. Novos líderes devem ser discípulos. Veja novamente o versículo 1 do capítulo 16. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Um discípulo.
Timóteo foi convocado por Paulo para compor uma liderança. Paulo investiu em Timóteo para ser um líder, porque Timóteo era um seguidor de Jesus Cristo. Um seguidor é alguém que procura imitar o seu mestre. Timóteo não era um espectador no meio das pessoas, que ficava lá assistindo o movimento. Timóteo não era um mero frequentador de reuniões. Ele era um discípulo. Um discípulo guarda os ensinamentos do mestre, e um discípulo imita o mestre para ser tal qual ele é. Novos líderes têm que ser discípulos de Jesus, muito mais do que membros de igreja, muito mais do que frequentadores de igreja, muito mais do que alguém que tem cargo em igreja. Tem que ser alguém que quer ser igual a Jesus, tem que ser alguém que quer obedecer a Jesus, que tem essa meta na vida. Mas também, para formar novos líderes, é preciso ver se eles têm bom testemunho dos irmãos. Novos líderes devem ter bom testemunho dos irmãos. Veja comigo o verso 2 aí, Atos 16, verso 2. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Davam bom testemunho os irmãos. Timóteo era notado pela igreja como um exemplo de pureza, como alguém sincero, alguém humilde, íntegro, que crescia cada vez mais, que amadurecia cada vez mais no conhecimento, na fé, na conduta, na palavra. Os irmãos estavam notando e deram um bom relatório para Paulo. Então, para formar novos líderes, os irmãos são fundamentais na escolha dos tais, testemunhando destes. Mas também, novos líderes possuem limitações. No versículo 1, diz que a mãe de Timóteo era uma mulher crente. Ela era judia, mas ela era crente em Cristo. Mas diz que o pai dele era grego. Pai grego. A expressão aí não é só racial ou étnica. A expressão aí é incrédulo. Seu pai não era crente. Seu pai não lhe transmitia a influência do Evangelho. Seu pai não lhe passava os ensinos das Escrituras. Sua mãe, sim. Mas a figura paterna de Timóteo era ausente. Veja a dificuldade. Um jovem sem referencial paterno. Muitos ficam efeminados. E Timóteo não era alguém de uma personalidade forte. Paulo olhou para essa dificuldade, mas investiu nele. Circuncidou para poder levá-lo a ter aceitação na cultura dos judeus. Mas tratou-o como filho,
para ajudá-lo nas suas possíveis dificuldades, porque o queria numa liderança, viu nele o potencial, viu nele a capacidade, apesar de suas limitações. Novos líderes têm as suas limitações, mas também, meus irmãos, novos líderes inspiram utilidade nos outros líderes. Novos líderes são inspiração de utilidade em outros líderes. Note aí, versículo 3: quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Paulo percebeu o quanto aquele rapaz seria útil para a obra do Evangelho. Paulo viu alguém que compartilhava e exercia os seus dons, que não enterrava os seus talentos, que se reunia e servia e colocava em prática suas habilidades, o quanto ele era útil e seria útil, e Paulo se inspirou na utilidade que esse rapaz traria para o Evangelho. Como o Evangelho precisa de novos líderes, de novas pessoas. E meus irmãos, nós formaremos novos líderes na Igreja Presbiteriana de Bahia se nós notarmos os discípulos. Nós temos que notar os discípulos de Cristo, aqueles que querem crescer, que querem ser igual a Jesus, aqueles que buscam santificar a vida, aqueles que querem servir, aqueles que se diminuem cada vez mais para servir, para que Cristo seja grande. Estes têm que ser apresentados para liderar, estes precisam ser treinados, nestes deve haver investimento. Nós precisamos notar quem procura servir, quem procura andar numa vida de amor, quem procura ter compaixão dos outros, quem fica cada vez mais humilde, quem amadurece cada vez mais em conhecer a palavra e em praticar a fé. Nós temos que notar aqueles que estão congregando sempre para compartilhar os seus dons, para repartir seus talentos, para servir com suas habilidades, com os seus recursos, aqueles que dizimam com fidelidade. Não apresente para liderar pessoas que só vivem criticando, transeuntes. Não apresente para liderar turistas. Apresente para liderar aqueles que querem servir e aqueles que estão dando, que estão doando. Nunca apresente para liderar sanguessugas, que vêm na igreja só para sugar, só para receber. São crianças, não podem estar na liderança. Formando novos líderes, a Igreja Presbiteriana de Bahia crescerá em membros, pois estará confirmada e fortalecida na fé. Por fim, meus irmãos, terceira atitude: sujeição à sã doutrina. Sujeição à sã doutrina. Não somente com dinamismo no trabalho e formando novos líderes, mas a Igreja Presbiteriana de Bahia crescerá em sujeição à sã doutrina. Leia comigo o verso 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém.
o concílio de Jerusalém havia trazido a doutrina para a igreja primitiva, os apóstolos e os presbíteros reunidos em concílio. E daí formou-se a doutrina bíblica do Novo Testamento. A doutrina bíblica é obedecida pelo menos de duas maneiras. A primeira maneira é pelo estabelecimento de concílios. Veja aqui no verso 4, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Não foram livres pensadores, não foi um teólogo dando tiro no escuro que formulou doutrina da igreja cristã. Foi o concílio, com aquelas autoridades instituídas pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que o concílio de Jerusalém tinha estabelecido como doutrina e ordem para a igreja primitiva foi transmitido. E tudo foi do Evangelho. Porque lá no concílio estavam os apóstolos, foram os apóstolos que trouxeram as palavras de Jesus para a igreja. Esta é a sã doutrina, esta é a inerrante doutrina das Escrituras. É assim que o Espírito Santo fala e edifica as igrejas pelo Evangelho. Os concílios estabelecem doutrinas. Mas uma outra maneira da igreja se sujeitar à sã doutrina é pela entrega por ministros autorizados. A entrega da doutrina por ministros autorizados e fiéis. O verso 4 diz: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões. Paulo, Silas e depois Timóteo, ministros autorizados, enviados, apoiados, oficializados pela igreja. Não é qualquer um que entrega as doutrinas, são ministros autorizados e fiéis. As igrejas os enviam, as igrejas os oficializam, e o histórico do serviço mostra o seu credencial. Estes homens tinham a vida entregue ao Evangelho, estes homens se doavam para proclamar o Evangelho, ministros da palavra. São estes que apresentam a sã doutrina, e é por meio dos ministros que se recebe a sã doutrina. Então, meus irmãos, ao obedecermos às Escrituras corretamente interpretadas por nossos concílios, proclamadas e ensinadas pelos ministros, nós faremos a Igreja Presbiteriana de Bahia crescer. É preciso muita atenção, é preciso aprender corretamente a palavra de Deus. Para se sujeitar à sã doutrina, é preciso conhecê-la, é preciso se concentrar nela, é preciso entendê-la, é preciso estudá-la, é preciso assimilá-la. Você nunca vai obedecer algo que você não conhece e não concorda. E para você conhecer e concordar, você precisa aprender a respeito. E para nós levarmos a nossa igreja a crescer, nós precisamos aprender, conhecer a sã doutrina. Precisamos vir aos estudos, vir à escola dominical, conhecer a palavra, nos concentrar para ouvir a palavra, porque senão tudo será em vão.
Há um ditado dos rabinos judeus que se aplica para nós. Eles diziam assim para os seus alunos: ninguém se levanta para ensinar, se não se assentar para aprender. Vamos aprender mais e mais a doutrina cristã. E se nós fizermos isso, nossa igreja estará confirmada, nossa fé estará fortalecida e haverá crescimento numérico. Todos somos responsáveis pelo crescimento numérico da igreja do Senhor. Então, com sujeição à sã doutrina, a Igreja Presbiteriana de Bahia crescerá em membros. Vou concluir, meus irmãos, e vou perguntar agora a cada um, a começar em mim: você quer ver a sua igreja crescendo em número? Você quer ser um instrumento de Deus para que a sua igreja cresça em número? Nós mostramos na palavra 3 atitudes para isso. Se você quer, passe a ser dinâmico no trabalho. Se você quer ver a igreja crescendo e ser um instrumento de Deus, apoie a formação de nova liderança na igreja. E se você quer ver a tua igreja crescendo e ser um instrumento para isso, seja submisso à sã doutrina do Evangelho. Que Deus poderosamente nos guie e aplique essa palavra em nosso coração.